Eu sinto que o que de fato começou a trazer mudanças para minha vida foi quando eu passei a olhar para os meus hábitos como uma forma de estratégia, assim, de planejamento do futuro, de planejamento daquilo que eu queria fazer, realizar, conseguir. E quando eu passei a olhar com muito carinho e muita felicidade para os meus hábitos, foi só quando eu de fato passei por aquele momento terrível de perceber os meus péssimos hábitos, né? Os meus maus hábitos. Então teve esse momento antes, pode ser que tenha gente que não esteja mais neste lugar e só está precisando desse empurrãozinho para falar: olhe para os seus hábitos, tá bom, mas pode melhorar, né? Se você não é uma pessoa que tá ali ciente que tem muitos maus hábitos e que não sabe o que fazer, como começar, também já é um caminho. Comece deixando de fazer coisas, porque eu percebi que eu não precisava inventar, criar uma coisa nova para fazer, para viver, para acontecer neste mundo. Eu pensava que a mudança era só neste lugar, que eu precisava imaginar, criar, fazer acontecer. Não, existe uma mudança que é muito necessária, que não importa se está antes ou depois, porque ela acontece, né? Elas acontecem ao longo da nossa vida, que é eu tenho que eliminar constantemente meus maus hábitos e desenvolver habilidades para implementar outros, porque não adianta você falar, eu quero fazer como atividade física uma natação, e aí você não tem dinheiro para pagar a natação, e aí você não faz nada. É esse lugar de desenvolver as habilidades. Desenvolver habilidades para se dar bem, para ser melhor, para fazer coisas melhores para você. E é isso. Foi aí que eu senti uma alegria ao falar dos hábitos, ao querer olhar para eles, a olhar para várias coisas que não eram saudáveis em mim, que me impedia de crescer, como me desculpar o tempo todo, sempre ter a sensação de que tá falando uma besteira, uma burrice, né, de me sentir burra, inferior. E eu percebia que era um auto-boicote, era um lugar que eu me diminuía muito. Então aquilo foi me gerando hábitos ruins, né, de estar sempre numa defensiva também. É um hábito, gente, estar na defensiva sempre. Porque às vezes a outra pessoa está só comunicando da forma que ela sente. E às vezes a gente só precisa abrir uma escuta. Porque quando eu julgava muito as pessoas, eu sabia que naquele momento eu estava cultivando hábitos ruins. E aí eu ia para ação. Falei, nossa, o que eu posso fazer de melhor, né? Será que eu posso ler um livro e começar a ser uma pessoa mais inspirada? Será que eu volto a dançar? A fazer uma atividade que eu gosto e que eu consigo fazer sem a desculpa de não ter dinheiro ou a de não ter tempo, né? Porque são habilidades que a gente precisa desenvolver ao longo da vida para ter dinheiro e tempo ao mesmo tempo. Percebem quantas habilidades a gente precisa desenvolver para conseguir ter novos hábitos, hábitos mais saudáveis? Mas isso é possível ser feito também quando eu deixo de fazer as coisas que são ruins. Nossa, já ajuda muito. Então tem essa parte que eu não quero que você esqueça. Que se você não sabe por onde começar, você sabe o que às vezes te incomoda, o que não é bom para você. E olha para isso com mais cumplicidade, né? Com menos julgamento sobre você mesmo. Então você olha para as suas questões com mais amor. Aí é mais fácil também do que a gente ficar só se vitimizando pelo momento da nossa vida ou por quem nós somos neste momento da nossa vida. Porque uma vez que você vive, já foi. E o que vai importar é como você vai conduzir, para onde você vai dar o próximo passo. Então, quando eu falo no início que eu comecei a olhar para os hábitos e entender que eu podia, através dos meus hábitos, mapear um futuro, olha que interessante. É esse lugar de querer algo melhor e entender os caminhos e ir mapeando. E eu comecei a desenvolver hábitos que me lembravam de persistir naquilo que eu gostaria. E percebi que o grande aliado é o movimento. Óbvio, porque os hábitos estão relacionados a uma ação, porque você vai em movimento,
você vai experimentando coisas novas. Olha a palavra novo. Então ele vem de uma forma natural quando você quer olhar para os seus hábitos, porque isso muda a sua vida. Isso literalmente muda a sua vida. Começa com esses lugares, então, que você acha mais fácil, mas faça sempre para entender o quanto aquilo é bom, é benéfico. Ou, não, isso não foi tão bom, vou abandonar e pensar numa coisa diferente. Porque ele me trazia uma ideia cansada de rotina. E não é isso. Não é aquela coisa rotineira, cansativa. Isso daí são seus hábitos que tornam a sua vida assim. Rotineira, cansativo, mais do mesmo. Papapá. O que você está fazendo para mudar isso? As coisas não mudam. Não é as coisas que precisam mudar. São as pessoas. Se tem uma pessoa também com uma dificuldade de desenvolver um hábito para emagrecer, a gente tem que ser um pouquinho mais generoso e não falar assim: você é preguiçosa, você não consegue, você não faz nada. Existe um porquê da pessoa não fazer nada. É sempre bom a gente investigar. Investigar as coisas e parar de julgar é um ótimo hábito. Então, eu parei de ficar julgando e comecei a investigar mais, a entender outras perspectivas sobre o mesmo assunto. É um hábito maravilhoso. E qual é o hábito maravilhoso que você gostaria de começar a desenvolver? Porque esses hábitos maravilhosos vão fazer da sua vida um pouquinho melhor. Ou, para quem já está bem, vai ser um sucesso. A gente vai adquirindo habilidades para lidar também com a nossa mente. A gente vai entendendo a importância de se ritualizar as coisas, ritualizar o dia. Ter ritos, né, que a gente desenvolveu e não abre mão de fazer de tão bom que é pra gente. Quais são os seus ritos diários? Isso te conecta com o espírito. A comunicação pode potencializar as relações. Se a sua comunicação ela não é uma comunicação saudável, se não é uma comunicação onde existe a troca, é muito difícil você conseguir se relacionar por muito tempo. E aí você tem que desenvolver hábitos que melhorem essa sua comunicação, né? E comunicar não é só falar. Em muitos momentos até mais, que é saber ouvir. Eu sempre tive dificuldade em desenvolver hábitos que mudavam ou que mudassem o meu padrão mental, as crenças limitantes. E eu só de fato consegui quando eu comecei a operar na própria crença, né? Quando você aprende a fazer o switch, a troca, você substitui. Você entende que às vezes só a substituição não é suficiente, você precisa reviver aquele momento, né, com mais imagens, com mais detalhes. E tem todo um processo terapêutico que cuida, né, para que você faça isso de uma forma amparada. Você pode fazer isso, você pode ter sucesso. Então, isso é só um exemplo, né, de que eu fui num estudo tão profundo do que era, quais seriam os hábitos da mente, e eu foquei muito na comunicação. A forma como as pessoas se comunicam, às vezes elas acham que estão passando uma coisa, mas não estão, porque elas acham alguma coisa. Se elas se fazem presente, aí elas conseguem transmitir, aí elas conseguem passar. Thais, é só isso, é só estar presente? Olha, estar presente não é uma coisa tão fácil. Mas é óbvio que não é só isso. Depende do contexto, depende das pessoas. A gente não sabe de tudo que possa estar acontecendo para impedir que a gente consiga se comunicar de uma forma mais efetiva, mais eficaz. Mas é preciso começar a desenvolver hábitos para isso também. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo para lidar com as suas crenças que você já sabe que tem, com os seus preconceitos, com os seus traumas? São tantas coisas para lidar e eu tenho que ir cultivando bons hábitos para todas essas coisas, porque todo dia você se coloca no mundo com a sua essência, com aquilo que você é. E todo dia a vida tem, talvez, aí o direito de questionar se não pode ser melhor. E não só
pensar no pior. Esse foi um hábito que eu mudei. Eu percebi quanto eu era negativa, assim, para as coisas. Eu sempre pensava no pior antes. Ainda quando eu tô mais desequilibrada, né? Quando a gente adoece ou a gente passa por um estresse emocional, a gente dá uma desequilibrada, é difícil mesmo manter esse positivismo. Mas é um positivismo, assim, isso não precisa ser olhado com maus olhos, desde que ele não seja uma coisa alienada, ignorante, né? Onde a pessoa não está entendendo em que país ou os conflitos que este país está vivendo, as questões relacionadas às etnias, aos povos, às raças, aos gêneros, a tudo que você também possa chamar de diverso, né? Aquilo que é diferente. Então, uma vez você ciente de que tudo isso existe e que tudo isso está melhorando em seus vocabulários, você também tem que se convocar para começar a pensar positivo, porque você tem essa escolha de pensar no que pior vai acontecer ou pensar no que melhor vai acontecer. Então mude esse hábito. Tem sempre algo diferente a ser feito. As coisas não são uma única coisa, uma coisa só. Nós somos muito mais parecidos com um rio do que com uma estrada. É legal a gente ter essa imagem do rio. Então, por mais que você seja a mesma pessoa, você vai encontrar coisas nesse percurso deste rio. Curvas diferentes, alturas de águas diferentes, vegetações diferentes, pedras diferentes, pontes, o que for. É muito interessante a gente pensar como um rio para entender o quão diversos nós somos. E se a gente pode melhorar com toda essa consciência, pode ser bom, pode ser muito bom. Quais são os hábitos que você está cultivando hoje na sua vida? Eles dizem muito sobre quem você é.